ele tem o corte do kimono do Shotokan, né? Então, assim, essa é uma situação que ela se consolidou lá naquele período da origem, né? Do Grandmaster Henry Lee dos Estados Unidos. Ele trabalhava, dava aula numa escola de Karatê Shotokan, ele dava aula de Tansudo, era o material que tinha e tal, e meio que acaba se consolidando a utilização deste uniforme nos Estados Unidos. E ele padroniza como não o doboki com o corte alto, e sim com o uso do kimono, né, como uniforme padrão. E aí você vai ter algumas distinções de instrução, né? Então, o aluno, quando ele está desenvolvendo, ele tem dois caminhos: ser aluno e buscar a carreira da instrução. E aí o começo da carreira da instrução passa por esse colarinho mais colorido aí, que é o colarinho tricolor, que a gente chama. Chamávamos de líder júnior, e aí agora já de assistente em treinamento, né? Que o aluno ele faz um exame de conhecimento técnico, de conhecimento pedagógico. Isso pode ser feito a partir do nível 3, né, ainda antes da faixa preta, aquele aluno que é mais graduado, faixa marrom, faixa vermelha. Então ele pode fazer esse teste e ele passa a utilizar esse colarinho. E ele, em algum momento, ele começa a ser aluno em algumas turmas e assistente em outras turmas, né? Ele pode ser um aluno que ajuda o instrutor local para instruir os alunos mais novos. Ele passa a ter um papel de liderança dentro da sala de aula, né? Dentro do dojo. Aí depois a gente passa para o colarinho vermelho, mais abaixo, que é um nível acima, uma prova um pouquinho mais difícil, Sim. que é já mais para o aluno começando por ser primeiro dan, faixa vermelha e preta, tal, é para o aluno que está buscando mesmo ser instrutor, né? Então ele já tem condições de, dependendo do pensamento do professor ou da estrutura da escola, ele já pode até assumir uma turma pequena, né? Então ele já tem mais responsabilidades, né? Precisa fazer avaliações constantes do conhecimento, da parte pedagógica e tal. Depois disso, a gente tem um outro colarinho intermediário que é vermelho e preto, igual a faixa, que é o que a gente chama de Legacy nível 1, né? Que é aquele que já é instrutor. Ele é instrutor, né? Tá na fase inicial ali da certificação internacional dele. Então, existem casos são responsáveis por clubes em escolas, são responsáveis por escolas menores, ou por horários, ou por turnos. Isso é super consolidado. Em geral, já é faixa preta que faz essa... já tem que ser faixa preta para poder prestar esse exame. Vai ter algumas variações daquilo que é solicitado para as provas, conforme a região e o entendimento do professor. Por quê? Os professores, eles têm uma certa liberdade de cobrança, né? O que muda, o que não muda é o mínimo. O mínimo que o aluno tem que saber, isso é padronizado. Aí, se você quiser que o aluno saiba mais que isso, você vai cobrar esse a mais, óbvio que você vai ter que entregar, né? Então, a gente tem essas situações. Vou dar um exemplo, assim, bem específico. Aqui em Florianópolis, como a gente tem, né, a professora, que é quinto dan e tal, tem a minha presença, então a gente está constantemente com eles, a gente tem um nível de cobrança diferenciado porque a gente está todos os dias com eles. Então a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo. Agora, um aluno na mesma graduação, que está lá no oeste do estado, do outro lado do estado, está no interior, a gente não está lá, a gente não consegue estar todos os dias lá, o nível de cobrança pode ser que seja um pouco mais elevado na quantidade de coisas para prestar o exame, justamente por isso, porque a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento diário, né? Então a gente vai em vezes, uma vez vai eu, vai ela, ou eles vêm para cá e tal. Então acaba que a gente exige um conhecimento maior para a questão de tempo, né? Não é que eles sabem mais, eles têm que estudar um pouco mais de coisa para cair na prova deles, porque eles vão ficar muito tempo sozinhos, né? Ou muito tempo sem ter esse feedback diário. Então, o tempo de formação é o mesmo, né? Só a gente tem essas liberdades, assim, ó, o mínimo que tem que saber, tanto. Aí um estuda isso, um estuda aquilo, um estuda aquele outro.
E aquele último colarinho que a gente viu, que é o preto, vermelho e preto, ele é o Legacy nível 2, é um antes do aluno se tornar instrutor certificado, né? É o último da carreira de instrutor em treinamento. É o último antes de se tornar um instrutor em treinamento. Após todo esse processo, você tem que fazer um artigo, né, inédito, sobre o que você pensa, sobre o que você acha, sobre algum estudo específico da área de desenvolvimento das artes marciais, aplicado, né? Então ele pode ser um projeto experimental ou ele pode ser um artigo teórico. Então você apresenta isso, defende isso para uma banca, né? Você envia essa parte como se fosse um TCC de faculdade mesmo, né? E tem o exame técnico, o exame físico, e sendo aprovado nisso, você passa o direito de utilizar o colarinho preto, que é instrutor certificado internacional. Eu gostaria de fazer um comunicado aqui para vocês. Recentemente eu escrevi 2 e-books, onde um deles trata sobre a formação da arte marcial que nós conhecemos hoje como Taekwondo, onde é descrito todo o início, né, das 9 escolas coreanas, as Kwans, como surgiram, quem foram os fundadores, onde esses fundadores estudaram artes marciais, como foi o início das escolas na Coreia. Enfim, o conteúdo é bem importante para quem gosta e quer aprender um pouco mais sobre a nossa nobre arte marcial. E fiquem ligados que daqui um pouquinho sai o 3º e-book aí, tá bom? O link tanto do e-book quanto da curso de língua coreana aplicada às artes marciais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo.